Olá, tudo bem? Vamos fazer mais uma atividade de segunda série, Geometria Espacial. Habilidade, identificar figuras planas em sólidos geométricos. Então vocês vão colocar o nome aqui, e aqui nós vamos entender um pouquinho. Classificação e planificação. Então nós temos dividido em prismas, são os corpos quadrados, são os corpos que não são redondos, e os corpos redondos. Prisma, você pode trabalhar, pode ser as pirâmides, pode ser os prismas, os poliedros pode ser os prismas com base triangular, base quadrada, quando é o cubo, base quadrada, que é o prisma de base retangular, prisma de base hexagonal, que são 6 lados, prisma de base pentagonal, que são 5 lados, certo? E aqui nós temos corpus redondo. Corpus redondo, já fala o nome, que a parte da sua base é circular, né? Pode ser, esse é o cilindro e esse daqui é o cone. Então, dentro das minhas figuras geométricas, né, ou seja, geometria espacial, por exemplo, essa pirâmide aqui de base quadrada, você tem vértice, essa parte verde é minha aresta, e essa parte azul é minha face, né? Então, essa parte que é a linha que é a aresta, o ponto que sai as duas arestas, que está em vermelho, é minha vértice, e a parte azul é minha face. Certo? Olha assim. Só um momento. Então, a partir de agora, nós vamos responder os exercícios. Vamos entender aqui. O primeiro exercício é esse daqui, ó. Vocês vão verificar dentro da casa de vocês 3 objetos semelhantes a corpos redondo, cilindro, cone ou prisma, né? Que pode ser, exemplo, uma caixa de sapato, é um prisma de base retangular. Certo? Ou uma pirâmide, que se você tiver mais ou menos igual a um objeto. Se você tiver um dado, o que é um dado? É um prisma de base quadrada, que seria, na verdade, um cubo. Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício, de acordo com a figura abaixo, que é uma pirâmide hexagonal, você vai responder: quantas vértices são? Vai colocar o xizinho aqui. Quantas arestas são? Vai colocar o xizinho em quantas arestas são. E quantas faces são? Vai colocar o xizinho em quantas faces são. Certo? Terceira pergunta é a mesma coisa, só que é um prisma de base hexagonal. Por que hexagonal? Porque é uma base que tem 6 lados. E vai assinalar aqui, ó, quantas vértices são, quantas arestas são e quantas faces são. O quarto exercício, que é do Saresp, planificação, é o meu prisma aberto. E o que esse prisma é? É um cilindro com corpo redondo? É uma pirâmide de base pentagonal, que tem aquela ponta? Ou é um prisma de base pentagonal com 5 lados? Ou é um cubo? Cubo eu já falei que é parecido com um dado. E a figura, e o exercício número 5, que mostra uma sombrinha. O que seria essa sombrinha? Pirâmide, semisfera, cilindro ou tronco de cone? Vamos voltar lá para entender melhor isso daqui. O que é tronco de cone? Quando você, por exemplo, tronco de cilindro, quando você corta esse cilindro e fica aberta a parte do fundo. Tronco de pirâmide, você corta a pirâmide e fica aberto aquela pirâmide, a parte de baixo. O cone também é a mesma coisa, quando você corta ele aqui, ó. Se eu cortei, fica aberto aquela parte de baixo. E vai assinalar aqui. São só 5 questões, tá? Para vocês responderem. Muito obrigado.